No último vídeo do quadro Falando de Fio, eu trouxe a questão de como adaptar um tutorial quando você for utilizar um fio de espessura diferente. E aí no final desse vídeo eu prometi que eu ia trazer algumas das minhas amostras para mostrar para vocês que não dá para se guiar somente na espessura indicada no rótulo para fazer essa substituição de um fio por outro. Tem mais coisa que a gente precisa observar e que vai fazer muita diferença no resultado de uma peça de macramê. Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, e como eu vou trazer aqui vários fios diferentes, eu vou separar esse vídeo em várias partes. Então primeiro a gente vai falar de barbante, depois a gente vai falar de cordão torcido, depois de cordão agulhado e por último de cordão trançado. Vou começar aqui pelas amostras de barbante, e barbante é um fio que todo mundo pergunta qual que é a espessura. O barbante ele não é vendido por espessura. Quando você vai comprar um barbante, você vai olhar, na verdade, esse número aqui, que é a quantidade de fios. Quando você lê aqui que ele tem 24 fios, isso quer dizer que cada um desse cordão aqui, né, dessa parte do barbante, desse pedacinho aqui, se você desmembrar, você vai encontrar 24 fios mais fininhos que estão todos torcidos juntos. Então, quando você for comprar um barbante, quanto maior esse número de fios, mais grosso ele vai ser. E aqui eu separei amostras do barbante 24 fios, que é o mais comum hoje em dia no macramê, e eu fiz uma sequência de 3 nós duplos com cada uma dessas marcas para a gente notar que tem ali uma pequena variação de resultado no tamanho do nó. Essas variações, quando a gente está falando de fios com a mesma composição e marcas diferentes, é provável que ela sempre vai existir, porque a gente está falando de diferentes processos de fabricação. Então, às vezes, o local de onde essa marca retira a matéria-prima e a forma como ela trata essa matéria-prima, a forma como ela produz esse fio, pode ser um pouco diferente dessa outra marca. Então, às vezes, a gente tem aqui um fio um pouco mais volumoso e em outra marca a gente tem um fio um pouco mais macio. E aí isso vai afetar no tamanho do nó. Aqui, por exemplo, eu percebo que esse nó ficou um pouquinho mais largo do que o nó feito por esse outro fio, mesmo ambos sendo barbante 24 fios. Agora, em relação à espessura do fio, se você for pegar o barbante de 24 fios de diferentes marcas e for medir, eles ficam ali numa média aproximada. Eu aqui medindo esses fios, eu chego em aproximadamente 4 milímetros. Tem gente também que associa o barbante 24 fios a 3 milímetros, então isso depende muito da forma como você vê. Mas, comparando também o mesmo nó feito com esse barbante e feito com um cordão de 4 milímetros de algumas marcas, dá para perceber que eles ocupam praticamente o mesmo espaço, então acaba associando o barbante 24 fios a 4 milímetros. Agora também tem outras numerações de barbantes que estão sendo mais usadas no macramê. Esse daqui é de 16 fios, que é o fio macro da São João, e esse daqui é um de 40 fios da marca Joca. Também tem o barbante 36 fios, que eu não tenho aqui agora, mas eu trouxe esses dois para vocês observarem a diferença entre eles. Vou pegar um aqui de 24 fios para colocar no meio. Entre esses 3 fios, esse daqui de 16, para mim ele fica mais próximo da espessura de 3 milímetros, esse daqui fica mais próximo da de 4 milímetros e esse daqui fica mais próximo da de 5. Eu imagino que o barbante de 36 fios ele vai ficar entre 4 e 5 milímetros. E aí, o fio macramê, onde que ele entra dentro disso daqui? Eu não coloquei ele junto com os outros barbantes, porque ele tem um aspecto um pouco diferente. A construção dele não é como a do barbante, que pegam vários fios e depois esses fios são torcidos juntos. Aqui, os fios eles são torcidos separados, formam 3 cabos, e depois esses 3 cabos são torcidos juntos. E aí ele forma esse aspecto aqui de cordão torcido, muito próximo do que a próxima categoria que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, para mim, ele fica no meio aqui de barbante e cordão torcido. Só que ele também é um fio que não vem indicando a espessura no rótulo. Mas eu acho o resultado dele, quando a gente faz o nó, muito parecido com o preenchimento do nó utilizando o barbante 24 fios. Então, eu costumo, aproximar os dois e utilizar às vezes como um fio substituto do 24 fios. Só que ele é realmente um pouquinho mais fino do que o de 24 fios, mas tem ali uma proximidade com ele. Então poderia dizer que o fio macramê está ali entre 3 e 4 milímetros.
Mais uma dica que eu dou para vocês em relação a esses fios que não têm a espessura no rótulo, você vai olhar aqui essa informação do TEX. O TEX é uma relação do peso daquele fio quando juntam 1000 metros. Então aqui no caso desse fio macro, que é um barbante de 16 fios, ele tem um TEX de 2.362. Isso quer dizer que em 1000 metros desse fio, você vai ter um peso de 2.362 gramas, né? Que vai dar aí praticamente 2 quilos. Então, resumindo, quanto maior esse TEX, mais pesado vai ser o fio e aí praticamente mais grosso também ele vai ser. Mas aí para você fazer essa comparação olhando o TEX, você precisa pegar 2 fios que tenham a mesma composição, que é o caso aqui desses dois que dizem ser 100% algodão. Quando a gente olha o TEX aqui do fio macramê, ele me dá um valor maior de 2.655. Então eu já sei que aqui o fio macramê ele é um pouco mais grosso do que esse daqui do fio macro, que é o barbante 16 fios. Já o barbante 24 fios, peguei aqui o exemplo da Euroroma, o barbante espesso. Ele tem um TEX maior de 3.937. É praticamente 4 quilos desse fio quando a gente junta 1000 metros. Porém, o barbante espesso, ele não tem a composição de 100% algodão. Ele, na verdade, é 85% algodão e o restante são outras fibras. Essa composição pode afetar um pouco o peso, então fica difícil a gente comparar o TEX quando muda a composição. Mas aqui já dá para ter uma noção que o TEX desse barbante 24 fios, ele é muito maior do que o TEX desse fio macro, né, que foi aqui de 2.362. Então a gente já tem a noção de que realmente esse barbante é bem mais grosso do que esse e é um pouco mais grosso do que esse do fio macramê, que já tem um TEX de 2.655. Então ele já fica ali mais perto de 3 quilos e esse daqui já fica mais perto de 4 e esse daqui fica mais perto de 2. Agora a gente vai sair um pouco do barbante e a gente vai falar da espessura de um outro material também muito utilizado no macramê, que são os cordões.